Muito boa tarde a todos, né? Hoje é o nosso encontro do dia 4 de agosto de 2021. Hoje a gente vai ter a oportunidade de assistir a apresentação, né, do mestrando Rafael da Silva Scari, né, aluno do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação, aqui da Federal de Juiz de Fora. Hoje, especialmente, o Rafael vai estar discutindo conosco um artigo que tem relação com o seu tema de dissertação, né? Ele tem sido orientado por mim, né, Marco Antônio, e pelo professor Vitor Hugo, né? Lembrando que o professor Vitor Hugo ingressou recentemente no programa. Ele é pesquisador da Universidade de Aalto, lá na Finlândia, e vai estar, então, auxiliando, né, também nesse processo de orientação. Né, destacando aí a importância dessa linha, né, Diogo, que a gente é uma linha que o professor também, Diogo Simões, tem trabalhado, a parte de eletroestimulação, então a gente tem um particular interesse nessa técnica, né, e aí eu acho que, fazendo só um parênteses, Diogo, se você me permitir, e aí eu acho que se você vislumbrar algum outro comentário, a gente tem feito, para quem está chegando agora, né, para as apresentações, a gente tem feito um rodízio com alunos da graduação e da pós-graduação, mas a ideia é que a gente possa também organizar alguns encontros onde a gente discuta mais particularmente algumas técnicas, né, Diogo? A gente tem falado um pouco sobre isso, então a ideia da gente poder discutir, por exemplo, a tomografia de superfície, que é um instrumento que a gente utiliza bastante nos nossos projetos, a própria estimulação magnética transcraniana, a gente já teve a oportunidade de falar, temos aí plataformas de força, enfim, tentar também trazer, né, fica à vontade, Diogo, por favor. Cinemática, eu te lembrando de mais Cinemática, né, perfeito, que é tão nova que ainda está, né, a parte, realmente, a parte relativa à cinemática, então a ideia é que a gente possa também alternar agora, né, as apresentações com encontros que discutam especificamente algumas dessas técnicas, né? Então seria uma forma da gente também aproximá-los desses instrumentos de medida, tá bom? Então, Diogo, mais algum comentário especificamente? Não, de forma nenhuma. Eu acho que agora a gente vai pensar naquela. Acho que a eletromiografia deve ser a primeira que a gente vai dar o pontapé, né? A gente tem mais facilidade, né, mais intimidade com a eletromiografia, poder trazer, e a própria quantidade de trabalhos que utilizam a eletromiografia, talvez seja interessante a gente pensar. E agora a gente deve sentar, né, Marquinhos, para poder planejar isso direitinho, e aí depois Fernanda coloca no rodízio, vai colocar a gente no rodízio aí para poder falar um pouco mais da técnica do pessoal. Isso. E a ideia é que a gente faça exatamente, né, trazer essa familiarização com a técnica para que vocês possam trabalhar com mais tranquilidade quando forem ler os artigos, ou mesmo quando vocês forem se debruçar sobre as experiências, enfim, né? Tá, mas obrigado aí a atenção de todos, a presença de todos, né, Rafael, fica à vontade. Boa tarde, gente, obrigado pela presença também. Bom, para quem não me conhece, né, a gente está todo encontro aqui, mas para quem não me conhece, o Marco me apresentou, sou Rafael, e hoje a gente vai falar sobre um artigo interessante que eu encontrei, que ele fala sobre a plasticidade induzida por eletroacupuntura entre diferentes representações no córtex motor humano. Então vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper, qualquer coisa assim, fica à vontade, tá, gente? Estamos aqui para isso. Então esse daqui foi o print da tela do artigo, né? Um artigo que foi publicado nessa revista Neuroplasticity em 2020, e vamos a ele. Bom, eu vou introduzir aqui falando um pouquinho sobre o córtex somatosensorial. Rafael, desculpa te interromper, não sei para vocês se o print apareceu ou apareceu muito rápido na tela. Só para... Então, olha... foi bem. Então, foi bem eu tenho que ficar olhando aqui, porque esse é um defeito do iPad. Às vezes ele não. Tranquilo. O que eu viro aqui não vira para vocês. Por isso que eu coloquei o celular aqui para poder conferir. Obrigado por avisar, Marco. Tá, então, aqui, esse daqui é o print, né, da revista. Pode falar, Marco. Não, é só falar, é que essa revista é uma revista bastante conceituada na área, e aí a gente encontra artigos
tanto de ciência básica quanto aplicados, tá? É uma revista que, infelizmente, né, por outro lado, ela não é gratuita, né? Bom, então, nesse caso, as pessoas que têm interesse em submeter precisam pagar, mas para nós, leitores, o acesso é aberto, tá? Uhum. Isso é verdade. Posso passar? Claro, fica à vontade. Então, vamos lá. Por exemplo, eu passei e não passou, estou olhando aqui, agora foi. Córtex somatosensorial, o S1. Bom, ele é a área 3 de Brodmann, né? E ele recebe uma grande aferência do núcleo ventral posterior do tálamo. Ele sofre uma somatotopia. Essa somatotopia, gente, ela é muito importante com relação tanto à densidade quanto à importância. O que é isso? Aqui, na figura inferior do canto direito, a gente tem a representação do homúnculo de Pinfield. E aqui ele mostra como é que as áreas são diferenciadas, né? Isso daí já é de conhecimento comum, mas só para relembrar, a gente vê como é que é a representação, e tem algumas áreas que elas são bem maiores que as outras. Isso se dá pela densidade do número de receptores e de aferências que essa região possui, e também se dá pela importância. Por exemplo, se a gente pegar para comparar, teve até um ponto interessante que eu li sobre isso, foi feita a comparação em violinistas. Então, a mão esquerda, a parte dos dedos da mão esquerda era consideravelmente maior, mais densa, vamos dizer assim, do que da mão direita, que só fica mexendo com o arco, não tem tanta digitação, né? Então, isso daí ela tem uma relevância para a gente aqui em cima do estudo. Por exemplo, no caso de amputados, também a somatotopia ela também diminui, e as áreas elas podem se sobrepor de alguma maneira. Isso é importante para o desenho do estudo. A próxima figura, ela está mostrando aqui, como eu já falei na outra apresentação, as grandes aferências, né? Somatosensoriais. Então, aqui, do lado esquerdo, a gente tem a aferência do fascículo grasso cuneiforme, e como a gente também vai falar do rosto, né, ele utiliza o orbicular do olho, eu achei interessante trazer também a via do nervo trigêmeo, né? Então, o interessante é a gente observar que tanto uma quanto a outra sofre uma decussação. Tá bom, gente? Só a título de lembrança mesmo. E qual que foi a fundamentação do trabalho? Bom, basicamente ele cita 3 artigos. O primeiro artigo é esse daqui. 2 dos artigos ele utiliza esse ponto. Os pontos de acupuntura eles são localizados no corpo dependendo do meridiano que a gente está trabalhando, né? Uma outra coisa interessante também para eu falar é o seguinte: tem uma diferença entre estimulação somatosensorial, né? A TENS, por exemplo, que a gente aprende na faculdade, quem não é fisioterapeuta, né? Aquele aparelho de eletroestimulação que a gente coloca um eletrodo na pele, é muito conhecido por todo mundo. E tem um outro, que a TENS é uma estimulação transcutânea. E tem um outro meio de estimulação que é a PENS, que é percutânea, que aí ela vai utilizar basicamente, né, geralmente a gente utiliza uma agulha de acupuntura nos locais desejados, aí não tem nada a ver com a acupuntura, nos locais desejados, liga com o jacarezinho, liga o fio para ligar o aparelho e faz a estimulação. Qual que é a diferença da PENS para a eletroacupuntura? Única e exclusivamente a diferença se dá porque a eletroacupuntura ela escolhe acupontos, que a gente chama, né? Os pontos de acupuntura, para tentar trabalhar a função energética do ponto. Já a visão da PENS não tem nada desse conceito da fisiologia energética da medicina tradicional chinesa, tá? Então vamos lá. Voltando aqui. Esse trabalho, que é um dos trabalhos de fundamentação, eles fizeram o estudo estimulando esse pontinho que a gente está vendo aqui na perna, que é o vesícula biliar 34. Ele fica um pouquinho à frente da cabeça da fíbula, um pouquinho anterior e inferior à cabeça da fíbula. Se a gente passa a mão na nossa cabeça da fíbula aqui, tem um fundinho, ele é exatamente aqui. E aí eles fizeram um teste e viram que teve uma diferença na estimulação
que foi feito com eletroacupuntura, e da Shan. O grupo Shan, geralmente, eu vou mostrar uma foto, geralmente eles utilizam uma esponjinha que a agulha não penetra na pele. A pessoa acha que tá ali, mas não tem o estímulo, né? Não perfura. Então a gente pode ver na figura em cima aqui, na ilustração, a diferença de estímulo no córtex motor que foi feito, né? Um outro artigo que foi citado é esse outro estudo aqui, que também usou o vesícula biliar 34, que eles foram verificar em pacientes, ali no outro trabalho foram saudáveis, e aqui em doentes parkinsonianos. E eles viram também que teve uma diferença significativa. Eles fizeram o exame como é que chama? Ressonância nuclear magnética funcional. Pois não, Marco? Não, eu te pedi, Rafael, só para voltar no slide anterior, que eu não entendi exatamente, não sei se as imagens também estão pequenas. Então, peraí, eles fizeram a estimulação nesse ponto, né, que aparece na perna do sujeito, né, e aí, porque assim, as imagens, como são pequenas, não fica evidente, pelo menos para mim, né, que mesmo com auxílio de óculos, realmente eu não... porque eles têm duas imagens, tem lá o chão, né, tá, ok. Melhorou agora. Então, peraí, só para a gente poder se orientar. A figura de baixo é o chão. Uhum. E a figura de cima foram os indivíduos do grupo experimental, né? Entendi. E aí eles viram no teste, bom, eu peguei os artigos e eu dei uma passada de olho, né? Porque foram esses 3 artigos de fundamentação, mas eu estudei mesmo esse que eu estou apresentando. Eu fui conferir para não falar citação do citador, né? Eu quis ver o que foi estudado, que eu fiquei curioso, queria saber qual era o ponto de acupuntura, tudo direitinho. Então, assim, eu não vou saber destrinchar o artigo agora para essa apresentação, mas o interessante foi que teve uma relevância, principalmente mostrando, né, na ressonância funcional, que a gente consegue ver agora, tá dando para ver, Marco? Melhor, os pontos branquinhos. No grupo Shan nem tem alteração, tá vendo? Olha lá no grupo experimental, é mínima. No grupo experimental, como é que teve uma melhora considerável? O Shan seria, não sei se você lembra, seria ele. Tá, sim, mas ele aplica, quer dizer, ele coloca o eletrodo, né, digamos, a agulha, mas ele não penetra. Não penetra, não tem estimulação. Não tem estimulação, é isso que eu queria saber. Se tem a agulha, mas não tem a estimulação. Tem alguns estudos que eles usam o chão um ponto aleatório. Eles não usam, igual, por exemplo, aqui eles estão falando especificamente de eletroacupuntura do vesícula biliar 34. Tem alguns estudos que eu já vi que eles também utilizam o ponto, um ponto qualquer, aleatório, para poder ver se tem alguma influência, porque tem os meridianos, tem os pontos de acupuntura específicos, né? Então eles utilizam um ponto aleatório, e realmente também, comparativamente, no trabalho que eu tinha visto, realmente ele funcionou como chã mesmo, não teve alteração. Tá, beleza, tá bom? Obrigado. De nada. Bom, esse foi o primeiro. Caso, gente, alguém tenha curiosidade de saber um pouco melhor, eu estou com os artigos salvos, eu posso dar uma lida com mais calma para a gente poder discutir melhor esses artigos da fundamentação do artigo que eu estou dando, tá? Me coloco à disposição quanto a isso, enviar os artigos e tal. Esse outro aqui já foi outro caso, né? Que ele utilizou justamente a acupuntura, agora lá foi em saudáveis, aqui foi em pessoas que tinham Parkinson. Quer que eu aumente também, de novo? Porque aqui agora tem o gráfico, dá para a gente ver melhor, né, a diferença. Eu acho que ajuda, se você puder dar um zoom, pelo menos na parte à direita da imagem, eu acho que já vai ajudar bastante. Pelo menos pegando os gráficos, isso, essas duas. Perfeito. Assim tá bom? É um pouquinho menor, só para a gente ver o que está na legenda. Aí, acho que tá bom, aí já dá para ver bem. Se a gente olhar a região, aqui agora na ressonância novamente, se a gente olhar a região da ressonância que foi ativada com a acupuntura, a gente vê nitidamente alteração com relação aos sítios ativados, né?
A ressonância mostra claramente essa foto aqui, esse artigo é bem mais moderno também que o outro. Então ele mostra essa diferenciação. Posso passar? Ali embaixo ele está mostrando volume também, correto? Acho que é o volume, né? Isso. Da região ativada a partir do, né, comparativamente ao chã e a acupuntura. Tá, é que a figura está um pouco menor. Assim, dá para perceber que tem... Não, é mais assim, quer dizer, no geral ele mostra realmente que existe um aumento da ativação. E, de novo, aí no caso que ele está chamando de chã, é a agulha, ele aplica, né, ele perfura, mas não aplica o estímulo elétrico, correto? Ô Marco, essa informação eu vou te passar direitinho depois, porque como são 3 artigos, eu não consegui gravar direitinho qual artigo que ele utilizou, mas geralmente eles utilizam dessa maneira. É uma esponjinha que eles colocam e não tem agulha, por exemplo. Cada ponto de acupuntura ele tem uma profundidade específica que a gente tem que inserir a agulha. No caso do estudo que eu vou apresentar, é de 10 a 15 milímetros. Então, assim, quando vai fazer também, às vezes eles nem inserem tanto para não ir tão profundo, sabe? Eu vou explicar isso direitinho. É porque eu queria entender o que ele está chamando de chã na acupuntura, ou seja, eu estou entendendo que tem uma estimulação elétrica associada, mas se eles estão realmente, né, colocando a agulha... Tá, eu vou confirmar isso para a gente até o final e te falo. Na hora que a gente abrir para dúvidas, eu abro os artigos aqui e comparo direitinho para você. Ok. E o último e o mais antigo, de 2003, é esse artigo que ele utilizou um outro ponto, que é o IG4, que ele fica aqui na mão. E mais uma vez, também ele teve esse daqui ele fez com estimulação magnética transcraniana, Marco. Os outros 2 foram ressonância funcional, né? E aqui ele viu diferença significativa na modulação cortical, na estabilidade cortical. Que eu vou entrar em detalhes mais para frente também, Marco. Eu trouxe mais a figura e as imagens, né, dos arquivos, justamente para poder ilustrar e qualquer coisa passar para o pessoal depois, né, logo após a apresentação. Ok, não, é porque chama a atenção aí, né, que na acupuntura, quando ele lá em cima ele mostra o córtex direito, né, você tem, pelo que eu estou entendendo ali, uma redução, né, uma modulação na via corticomotora, né, reduzindo esse de inibição, e no córtex esquerdo, né, no córtex motor primário esquerdo, você tem um aumento, né, aparentemente um aumento, mas não significativo. Exatamente. Então é interessante, acho que está familiarizado com o protocolo para entender melhor como que foi feita como que esses resultados, né, derivaram, quer dizer, se foi uma aplicação bilateral, se os sujeitos eram destros, se não eram, mas de novo, eu estou entendendo como você colocou aí, que seriam somente os artigos, a fundamentação que trazem a... Perfeito, não, tranquilo. Do artigo trabalhado, eu vou explicar direitinho a metodologia. Tá ótimo, perfeito. Então, continuando, né? Pouco se sabe como a estimulação somatosensorial induz a plasticidade em diferentes áreas do córtex motor, mas há evidência que a estimulação não invasiva pode induzir uma plasticidade de representação cruzada em M1, e atualmente, embora os tratamentos com estimulação somatosensorial, incluindo a eletroacupuntura, sejam fortemente utilizados na reabilitação neurológica, os mecanismos de ação ainda continuam desconhecidos, e esse trabalho está tentando clarear um pouquinho justamente em cima disso. Bom, a amostra. A amostra foi composta de 12 adultos saudáveis, destros. Ele não fala qual foi o questionário que ele utilizou, né, com idade entre 26 e 35 anos, e apenas uma mulher. Eles não realizaram acupuntura no mês anterior e não tinham nenhuma contraindicação para a realização da TMS, da estimulação magnética transcraniana. O desenho. Vamos lá. Cada sujeito recebeu a eletroacupuntura real e a chã, mas em sessões separadas. O intervalo foi de 2 semanas.
a ordem da eletroacupuntura foi aleatorizada para cada indivíduo, ou seja, o mesmo indivíduo foi controle dele mesmo, né? Mas só que o dia que foi feito a real ou a sham foi um sorteio. E como é que funcionou? Eles fizeram estimulação magnética transcraniana antes da eletroacupuntura ou da sham eletroacupuntura, né? E viram 3 itens que eu até pedi para o Marco explicar melhor daqui a pouco, que é o volume do mapa, a área do mapa e o centro de gravidade, que o nome ideal nem seria esse, né, Marco? Seria, como é que você falou comigo? Centrígio? Centroide. Mas aí quando você for falar, agora, de na novo, discussão lá eu falo. Agora eu estou na dúvida como que eles fizeram o cálculo de volume. Tem uma técnica, porque assim, normalmente, eu não tinha reparado na sua apresentação, né, que o artigo mencionava volume, mas normalmente a área, ela é computada. Mas aí quando você chegar nessa etapa, a gente discute isso melhor. Beleza. Então, foram feitas essas 3 coletas, e aí veio a intervenção, e depois, novamente, essas 3 coletas, logo após a intervenção. Bom, a intervenção. Qual foi o ponto de acupuntura que ele utilizou? Ele utilizou o triplo aquecedor 5. Onde é que fica esse ponto? Esse ponto, ele fica... na acupuntura, a gente tem uma medida que a gente chama Tsum, escreve Kun. E ele fica a 2 Tsuns da prega da articulação do punho, né? Que poderia ser medido. E ela vai estar exatamente na porção dorsal, né? Bem centralizado entre o rádio e a una. Ele utilizou esse ponto. Essa foto que está do lado direito, isso daqui é o que a gente chama de meridiano tendino muscular do triplo aquecedor. Por que eu coloquei ela? Apesar dele não citar no artigo hora nenhuma por que ele utilizou o orbicular do olho e o tibial anterior para fazer uma análise, que eu estou dando spoiler, né? Mas ele não citou hora nenhuma. Eu achei interessante ele ter... É um ponto que é utilizado para tratamento de algum acometimento facial, justamente por conta desse meridiano tendino muscular, que é uma área que é a área de atuação do meridiano, vamos dizer assim. Então, como ele utilizou o orbicular do olho, eu achei interessante essa analogia do trajeto do meridiano próximo ao olho e ele fazer o teste, apesar dele, mais uma vez, ele não citou. Isso daqui é um conceito específico, né, da fisiologia energética da medicina chinesa. Então vamos lá. A intervenção de eletroacupuntura. Os pacientes foram alocados, né, sentados confortavelmente, utilizou uma agulha de 0,25 diâmetro por 25 milímetros de comprimento. O ponto utilizado foi o triplo aquecedor 5, acabei de falar, e foi o membro superior direito. A penetração da agulha foi de cerca de 10 a 15 milímetros, foi o que eu falei. Geralmente, por que tem essa variação de 10 a 15 milímetros? Porque na acupuntura a gente tenta buscar a sensação de teti. Essa sensação, quem já fez acupuntura sabe que é uma sensação, um estímulo nervoso, a gente sente tipo um choquinho irradiando. Então, depois que conseguiu essa sensação de teti, que é a certeza que a gente acertou o ponto, eles fizeram a eletroacupuntura a 2 Hz numa intensidade confortável durante 30 minutos. Então, aqui na foto, está falando justamente isso, tá vendo, Marco? Aqui tem o pedestal, que é uma espuminha, né, que ele utiliza, e aí tem a agulha, o corpo da agulha e a ponta da agulha. Na acupuntura, na eletroacupuntura, ela penetra a pele. Na acupuntura Shan, ela não penetra a pele, ela fica presa por esse adesivinho, por esse pedestal, mas ela não penetra a pele, entendeu? Entendi. Eu não estava entendendo, quando você tinha comentado sobre adesivo, se era um adesivo similar a um eletrodo convencional. Eu não sabia que tinha essa estrutura, né, essa base, né, com a esponja, para você poder fazer, né, quer dizer, a orientação da agulha. Agora entendi exatamente o que você está comentando. Aí fica claro a ideia do Shan, né, que realmente eles colocam, né, o adesivo, né,
a Uhum. base, a agulha é colocada, mas ela não Penetra. faz não penetra. Perfeito. Não, agora para mim ficou mais claro. Particularmente, eu nunca vi. Eu só ouço esse chão acupuntura dos textos, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com isso, gente. Então, assim, eu gostaria até de conhecer essa técnica, assim, né? Conhecer esse adesivinho, como é que é feito, mas eu ainda não tive o contato. Agora, para vocês que têm experiência, eu não tenho experiência nenhuma, e aí acho que a gente pode até abrir. 10 a 15 milímetros é bastante coisa, né, de penetração, né? 1,5 cm, assim, é assim mesmo? Tem ponto que é mais superficial, tem ponto que é mais profundo, Marco. Por exemplo, os pontos da face, os pontos que são próximos aos dedos, né? Aqui a gente não tem tecido subcutâneo quase nenhum, né? Então, o ângulo de inserção da agulha é diferente, isso daí muda muito. Aqui tem região que a gente faz até transfixação, por exemplo, lá entre o tendão do calcâneo, a gente faz transfixação de um ponto ao outro, atravessa a agulha de um lado para o outro. Então, mas tem os pontos que a gente pode fazer. Pontos que são localizados na região do glúteo, a inserção é muito grande da agulha. E essa inserção, por isso que ele está falando de 10 a 15 milímetros, né, 1 centímetro, deu a sensação de teti, não precisa inserir mais. Isso daí vai muito de pessoa para pessoa. E além disso, né, geralmente também a gente não fica tão preso à quantidade matemática, vamos dizer assim, igual aqui está aqui, 10 a 15 milímetros. Nos livros de fisiologia, eles vêm falando justamente, de anatomia, né, principalmente, eles vêm falando quantos tissum que a gente penetra, porque o tissum é individual. O meu tissum é diferente do seu, que é diferente de uma pessoa de 1,5 m, entendeu? Mas é uma medida específica para a pessoa, então fica mais fácil da gente fazer, controlar desse jeito. Mas não é tão profundo não, né? Pode ficar tranquilo. Entendi. Não, porque assim, eu nunca fiz e minha leitura é que a penetração fosse mais realmente superficial, né? Sim, não, mas ela é bem profunda. Entendi. Perfeito. O aparelho que foi utilizado, gente, foi esse daqui, a intervenção. Eu não conheço o aparelho, eu entrei em contato com o pesquisador, né, para perguntar por quê. Tem alguns aparelhos, hora nenhuma ele cita na metodologia se ele utiliza um outro eletrodo, algum outro ponto para poder fechar o circuito. A gente sempre utiliza, né, 2 pontos, por exemplo, aparelho de tênis, né, o canal tem 2 eletrodos. Ou então, geralmente, a gente, quando o aparelho de eletroacupuntura ele vai utilizar só a agulha, é muito comum vir um bastãozinho também, que aí o indivíduo fica segurando o bastãozinho, então fecha o circuito. Hora nenhuma ele citou nada. Eu entrei em contato, mandei o e-mail, mas também não obtive resposta, não conheço, não consegui o manual, porque é um aparelho chinês, que foi fabricado lá. Até coloquei um memezinho assim, né, porque eu não consegui a resposta do e-mail. Mas isso daí, infelizmente, eu não vou saber qual foi a técnica para poder fechar o circuito, né? Porque só usou, a todo momento ele só citou o triplo aquecedor 5. Mas vamos lá. Ele não relata os pontos com relação à saída dos eletrodos, né, Rafael? É isso, é como se conectasse um único polo daquele canal e deixasse o outro sem descrever. Seria exatamente isso, Diogo. Entendi. E aí fica a dúvida, né? Porque como funciona o aparelho? Se fosse aquela canetinha, que a gente até já conversou sobre ela, aí ficava claro o que foi, né? Com certeza. Enfim, ainda mais aquele aparelho ali, com um canalzinho que você vê que é clássico, né? Tem um canal bipolar, então ele precisa fechar um dos polos, né? A gente está falando de uma corrente alternada, então. E hora nenhuma ele disse, justamente essa é a dúvida que eu mandei o e-mail, até hoje eu não respondi, não. Eu não, né? No caso, eles não me responderam, então vamos aguardar, quem sabe. Pode esperar. Muita paciência. Vamos aguardar, né? Você ia perguntar alguma coisa, Marco? Você vai ficar igual o cara da figura aí, ó, vai começar a perder a pele. Não, o MG que você explica aí, né? Por isso que você pegou também a questão da face, né? Isso. Aqui, ele, nos materiais e métodos, ele também verificou a ativação muscular, né? Pela eletromiografia de superfície. Foi ipsilateralmente a estimulação
somatosensorial, e ele viu o primeiro interósseo dorsal, o extensor do indicador, deltoide médio, orbicular do olho e o tibial anterior. No grupo Chan, ele verificou apenas mão e antebraço, né? O primeiro interósseo dorsal e o extensor do indicador, tá, gente? Aqui, depois eu vou até colocar a figurinha lá na frente, também é interessante a gente ver como que tem uma diferença. A mão, a gente vê que ela está bem localizada aqui na figura, bem próxima da face, no homúnculo. Em contrapartida, a perna está bem distante do membro superior. Aqui no meio, a gente tem o tronco. Então, assim, foi uma ideia muito bacana que para frente ele destrincha. Pode falar, Marco. Não, achei curioso porque dado aquele traje... Desculpa a minha quantidade de perguntas, é porque eu sou completamente ignorante à acupuntura. Nossa, vai ser um prazer. Né? E assim, foi interessante porque naquela figura que você mostrou o trajeto, né, que era uma figura à direita que mostra um trajeto em vermelho, em destaque, dava a impressão que se talvez, não sei, né, eu, por exemplo, se tivesse que pegar um músculo da face, eu não pegaria o orbicular, pegaria talvez uma masseter, que estava mais ou menos Sim. na linha, não sei se teria Sim. alguma relação, né, e é engraçado porque aquela imagem me remeteu a uma situação que eu vivi quando eu fiz tatuagem no braço, que próximo, exatamente, próximo ao epicôndilo lateral, em várias sessões, né, porque eu tive que voltar para corrigir e tudo mais. Em várias sessões, quando as agulhas eram aplicadas exatamente próximo ao epicôndilo lateral, né, naquela região, eu senti um desconforto aqui, ó. Aí eu fiquei, será que é a cloroquina? Mas isso é interessante a acupuntura, assim, como eu trabalho com ela, eu gosto de estudar, eu acho uma filosofia muito bacana, e a medicina tradicional chinesa é muito interessante. A oportunidade das evidências científicas em cima dos conceitos de acupuntura, isso é muito interessante, gente. Assim, a gente poder acompanhar essa progressão está muito legal para poder tentar explicar alguma coisa ocidentalmente em cima do conceito oriental, né? No caso, assim, eu acredito que eles tenham lançado mão desse trajeto que, se a gente der uma olhada, é um trajeto que vai pegar o meridiano também, né? Mas, enfim. Posso passar mais alguma dúvida, gente? Não, vai lá. Eu só fiz esse comentário porque, claro, eu entendo, né, que hoje a acupuntura é realmente uma técnica que avançou muito, né? Não é à toa que a própria medicina, acho que faz uso também, né? Tem uma briga grande. Uma briga, né? Então, não, eu acho que acho que nem se questiona. A minha dúvida, né, com relação a essa sensação foi receber um estímulo sensorial, né, numa região e ter uma resposta num local completamente, né, remoto ali. Então, para mim foi curioso. Não sei, pode ser que tenha uma relação, eu só fiz aquela brincadeira só para dar o exemplo mesmo. Com o trabalho de hoje vai dar uma luz de alguma coisa, de provavelmente o que foi que aconteceu, né? Vamos tentar explicar. Eu acho que a Renata levantou a mão. Renata, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Parabéns, Rafael. Eu sou suspeita de falar também que eu sou apaixonada com acupuntura. Eu só fiquei curiosa na hora que você estava falando aí que é uma briga com a medicina. Como é que está essa briga? A fisioterapia? Eu fiquei curiosa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Renata. Então, assim, eu não sei se eu estou 100% atualizado não, mas até onde eu fiquei sabendo, tem uma briga por espaço de mercado, né, entre as profissões. Então fala que a acupuntura tem que ser privativo do médico por conta de ser uma técnica invasiva. E o Crefito sempre... Eu acho que o Crefito foi o primeiro conselho a colocar a especialidade de acupuntura no rol da sua profissão. E aí eles vêm travando uma briga, assim, sempre assim, não é, não é, não é, não é, não é, porque aí ganha, o outro recorre.
Oi, Luiz, eu não consigo abrir o chat aqui. Fala pra gente. Só falei que eu só vi o post da medicina, do Conselho da Medicina, falando que era exclusividade médica e um monte de fisioterapeuta xingando os comentários. Então, a última. Eu vi a mesma coisa, isso que me fiquei curioso. Se o fisioterapeuta hoje ele atua nessa área, né? E como é que está isso? É complexo mesmo. Pois é, a última decisão que teve, que eu vi, tinha sido que o CREFITO tinha recorrido mais uma vez e tinha garantido a nossa atuação, sabe? Então, assim, a última coisa que eu vi, inclusive porque a informação chega até nós com relação a isso, né? Porque é judicial e tal, é coisa mais séria, mas que estava aberto para a gente. Foi a última coisa que eu vi, Renata. Não sei se eu estou atualizado. Não, tá ótimo. Obrigada, Rafael. Que bom, né? Tomara que continue assim. Eu acho improvável, sabe, gente? Igual a gente está entrando com dry needling, já tem. Agora vão entrar os injetáveis com ozonoterapia, se funciona ou não, é outra questão, mas tem esse braço da fisioterapia que está entrando com os injetáveis, então, assim, acho que está sendo um caminho meio sem volta mesmo, sabe, de evolução, não sei. Vamos ver, judicialmente falando com relação à invasão, vamos dizer assim, invasão não, técnica invasiva, né? Polêmico, né? Bastante polêmico. Mas, por enquanto, a última coisa que eu vi, eu posso trabalhar com acupuntura, é o que eu estou sabendo. Digamos que isso é o menos polêmico. Isso é o menos polêmico, bem menos polêmico, né? Bem menos mesmo. Posso continuar, gente? Mais alguma pergunta? Não. Passou. A intervenção, então, a eletromiografia, né? Eletrodo de superfície de 9 milímetros de diâmetro. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque essa parte é mais específica mesmo, né? É um amplificador BedPass de 20 a 2 kHz. Para os músculos do membro superior, né, da mão e do antebraço, o antebraço estava apoiado, manutenção estática e de extensão do punho, os dedos relaxados. Para o orbicular do olho, deltoide foi a porção média que ele utilizou, e o tibial anterior, o orbicular do olho, eu queria muito ter visto uma foto de uma eletromiografia sendo aplicada aí, mas tudo bem, se alguém aí do grupo conhecer, já tiver tido uma experiência, puder passar para a gente, vai ser interessante. Foi orientado aos voluntários piscar levemente para ter uma ativação moderada do músculo orbicular do olho. Para o deltoide, a porção média, o braço estava em abdução de 30 graus, e o tibial anterior, eles colocaram um peso no dorso do pé e solicitaram a contração isométrica de 10% da força máxima, para também fazer a leitura. Agora, alguém já viu eletromiografia do orbicular do olho? Marco? Oi, Rafael. Então, do orbicular até tem eletrodos, né, próprios para isso. Até na psicologia, o pessoal usa muito para ver movimento, né, sacádico, enfim. Agora, uma dúvida: a coleta foi feita em contração, não foi feita em repouso, então, correto? O que eu entendi foi em contração. Foi em contração. Tá. Exatamente. Tá bom. Não achei tão claro no texto, mas foi o que... Principalmente por causa do piscar do olho e contra 10% da força máxima. Eu cheguei à conclusão que foi uma contração para poder, sei lá, pegar o sinal melhor, não sei. Entendi. Então eles colocam... vamos ver nos demais slides, que ele fala em limiar de repouso. Não, mas aqui está falando da TMS. Tá. Não, então, mas aquele sinal, ele colheu o sinal em contração também, foi isso? Eu também acho. Eu acho que foi. Não tem nada a ver com a TMS, então. Não. Aqui, até o momento aqui é eletromiografia. Agora eu estou passando para a TMS. O que ele foi feito na TMS. Tá ótimo, beleza. Bom, gente, com relação à TMS, eu não sei se tem gente que ainda não acompanhou a apresentação do Marcos, eu também já apresentei sobre a estimulação magnética transcraniana. Então, ele foi feita no córtex motor esquerdo, né? Por isso que eu mostrei aquela figurinha tanto da via trigeminal quanto da vinha espinhal. Antes e depois da eletroacupuntura. A bobina é aquela bobina em figura de 8, 45 graus, oblíqua plano sagital, e aí ele pegou o limiar de repouso
e depois, por isso que eu acho que foi também, tá vendo, Marco? Depois ele pegou o limiar de ativação muscular, para poder evocar, tanto que ele fala lá do orbicular do olho, do deltoide medial, do tibial anterior. Eu acho que, eu estou chegando à conclusão agora, que a ativação muscular foi apenas nesses 3, né? Os músculos da mão, do mão e antebraço, ele não utilizou, né? Pelo que está sendo claro agora. Eu achei um pouco confuso, mas eu tô achando que foi isso, sim. Aparentemente não. Não, e só para esclarecer, né, acho que, de novo, para quem não tem familiaridade, essa técnica, ela prevê, na verdade, esse dispositivo que o Rafael destacou, né, como a bobina, ela é posicionada sobre a cabeça e aí é gerado um campo eletromagnético bastante alto, de curta duração, que vai permitir com que você estimule aquela região cortical adjacente à bobina. Então, se a gente posicionar a bobina sobre a região do córtex motor primário, dependendo da intensidade, a gente vai ter uma resposta evocada. Essa resposta ela pode se manifestar no eletromiograma, né, no sinal extraído do músculo, ou mesmo um movimento. Né? Então, é bastante interessante e permite, então, se avaliar, né, o comportamento da via córtico-motora, né? Então, essas informações relacionadas à orientação da bobina, 45 graus, quando que a gente define o limiar motor, ou seja, né, o limiar motor de repouso, ali, 50 microvolts. Então, eu estando em repouso, eu aplico o estímulo, se a intensidade do meu estímulo for capaz de evocar um potencial de 50 microvolts, aquela intensidade que eu apliquei é definida como intensidade mínima necessária para evocar uma resposta. Então, tem algumas questões, né, relacionadas ao método, mas que vão se repetir na maioria dos estudos que vocês talvez venham a ter acesso. Exatamente. Posso passar? E os resultados, né? Aqui eu vou pedir a participação do Marco, porque realmente ele também não deixa muito claro. É uma técnica relativamente não, totalmente nova para mim, a TMS, né? E foi o que ele disse, né? Ele considerou três aspectos, né? O volume do mapa, que é a soma das amplitudes médias em todos os locais ativos, a área do mapa. Eles fizeram uma grade padronizada de 1 por 1 e foi utilizado em todos os sujeitos com o número de sítios ativos representando a área do mapa e usaram essa fórmula para o centro de gravidade, que é o outro nome que eu já esqueci novamente. E aí eu vou pedir para o Marco explicar melhor, que eu entrei em contato com ele, ele me explicou, mas assim, né, ouvir dele vai ficar muito mais claro, gente. Não, é o seguinte, o que é o mapa, né? Não ficou claro para mim, Rafael, exatamente a partir de que ponto efetivamente ele tratou como ponto de estimulação ou hotspot, ou seja, para quem, novamente, não tem familiaridade, o que seria o hotspot? Digamos que eu queira estimular, eu queira evocar respostas na região tenar, então eu vou procurar sobre o córtex motor primário aquela região que quando eu estimular, ela vai evocar as melhores respostas. Essas respostas podem ser, inclusive, bem visíveis, que é o próprio movimento. Então, o hotspot é isso, né? Então, o que acontece? Uma forma de se entender melhor como se dá a representação daquela região no córtex é você escolher um ponto. Então, aquele ponto, digamos, novamente, para a mão, eu posso escolher o ponto no meu córtex motor primário que quando eu aplico um estímulo, ela vai evocar a melhor resposta. E aí, a gente pode trabalhar com pontos vizinhos no entorno desse hotspot. Então, uma forma de se fazer isso, normalmente, é exatamente trabalhar com uma matriz, né? O que seria essa matriz? Então, você faz tipo um jogo batalha naval, né? Então, você tem um alvo lá e aí você coloca alvos a distâncias conhecidas e vai estimulando em volta. Então, digamos, se eu tenho o exemplo que o Rafael deu, né, lá dos violonistas, né, que é uma representação muito grande para a mão direita, esquerda, para a mão esquerda. Então, o que vai acontecer? Se eu for pegar, talvez, essa região tenar da mão esquerda, né, no hemisfério direito,
dos violonistas, o que vai acontecer? Você estimula naquela região, aí você se afasta um pouquinho, a resposta deve cair um pouquinho. Você se afasta um pouquinho mais, a resposta deve cair um pouquinho mais, assim sucessivamente. Na mão contralateral, o que deve acontecer? Você estimula naquele local ótimo, né? Aí você se afasta um pouquinho, a resposta deve cair muito mais. Então você tem uma noção da extensão que aquela rede se comunica, né? E aí, o que acontece? Como a amplitude é uma informação, né, que nos dá uma perspectiva de peso para aquela coordenada no escalpo do sujeito, no córtex primário, como se você tivesse uma superfície, né? Então, se no ponto, digamos assim, né, eu tenho uma resposta grandona, aí depois ao lado eu tenho uma resposta menor, né? Então eu tenho uma superfície de respostas, digamos assim. Então, a partir dessa superfície, pelo que eu estou entendendo aí, a forma como eles calcularam o volume, né? Então eles calcularam qual o volume ocupado por essas respostas e aquilo que eles chamam, a área, né? A área total, e o que eles chamam ali de centro de gravidade, mas que na verdade a gente costuma chamar de centroide, que seria o equivalente ao centro de gravidade, mais do plano, né? Então, se eu pegar o meu celular, por exemplo, e tentar equilibrar na ponta do meu dedo, né, aquele ponto ali é o meu centro de gravidade. Para o celular para uma superfície, para um mapa, a gente costuma chamar de centroide. Então, seria aquele ponto médio ali onde você teria, né, uma convergência em termos das respostas e tudo mais. Então isso é muito usado em mapeamento, né? Então, por exemplo, a ideia que o Rafael deu do músico, a amputação, né? Quando a pessoa ela passa por um transplante, né? Como aconteceu na França alguns anos atrás, em que pessoas que sofreram lesão traumática, né? Amputação, né? Traumática, depois receberam transplante de mão posteriormente. Então, esses mapas eles dão uma perspectiva da dinâmica das representações no córtex, né? Então seria mais ou menos isso. E essa grade 1 por 1 é aquela touca, né, Marco? Que aí foi marcado. Pode ser a toquinha. Pode ser a toquinha, ou pode ser simplesmente você desenhar numa folha de papel vegetal, né? E tê-la impressa e colocada com fita adesiva, né? Eu tive um colega que fez isso com pacientes que sofreram transposição de tendão em pacientes com... Ai, meu Deus, esqueci agora. Hanseníase. Então, pacientes que apresentavam hanseníase e tinham deformidades nas mãos e precisaram passar por transposição de tendão. E aí eles fizeram exatamente a avaliação desses mapas das representações previamente, né, e depois, posteriormente, a transposição. Porque imagina, você pega um músculo que tem uma função e o coloca para ter uma outra função, né? Então, a ideia era tentar entender como que as representações corticais, no caso em córtex motor primário, se comportavam. Bacana. Basicamente isso, sim. Marco, obrigado pela explicação. Posso passar? Claro, manda brasa. Bom, aí a análise estatística. Eles fizeram um Shapiro-Wilk inicialmente para testar a normalidade dos dados, né? Uma amostra pequena, 12 indivíduos, e eles viram que não tinha uma distribuição normal dos dados, então tiveram que utilizar os dados não paramétricos. Tá vendo, Diogo? Como é que está valendo a pena? Aí todos os dados foram apresentados por média e desvio padrão. Eles fizeram o teste de Wilcoxon, saiu, desculpa, gente, Wilcoxon, para comparar as duas amostras dependentes, né, que eram o pré-teste e o pós-teste, pré-intervenção e pós-intervenção, e o Manu Whitney para comparar duas amostras independentes, dos intergrupos, né, e o nível de significância foi menor que 0,05. Certinho, Diogo? Certinho, garoto, isso aí. Que bom. Alguma análise crítica? Não. Por enquanto, era o que eu ia falar. Não? Era o que eu ia falar, Diogo. Fala. Manda brasa, manda brasa. Interquartílico, né? Hã? Ele não tinha que usar mediano e intervalo interquartil, não, Rafa? Deveria, né? Análise crítica aí, ó. Eu fiquei até 11h43 fazendo análise crítica de outro trabalho. Que o N deles são 12, isso? 12. 12, né? Entendi. Uma mulher apenas.
Mas, Diogo, acho que vale a pena explicar. Como é que vale a pena explicar para quem de repente não tem essa familiaridade, o que está equivocado ali. No caso da apresentação que eu falei aqui com o Rafael, da mediana? Isso, exato. É porque, pessoal, quando a gente tem esses dados com um quantitativo pequeno, né, de amostras, e eles não seguem um padrão de normalidade, muitas vezes acontece, é que possivelmente há valores extremos que puxam a média em alguma direção. Então a gente não tem essa regressão das nossas observações ao valor mediano de um valor médio de uma população. Então a mediana ela é mais adequada para representar esses dados, é por isso. Mais alguma coisa, Marquinhos? Não, era isso mesmo, né? Quer dizer, eles confirmam, né, o comportamento de não normalidade, usam a média e desvio padrão, que, né, a princípio são medidas, né, de tendência central e dispersão que para serem utilizadas, né, elas precisam estar amparadas aí pelo comportamento de uma distinção normal, né? Então, exato, isso aí. Exatamente isso. Oi, gente, eu estava falando com o Bruno, esse grupo de estudos é um das melhores, sem puxar sardinha para o lado aqui, não, mas é sério, meu. Para o pessoal da graduação, gente, é uma oportunidade muito grande, porque a gente, além de aprender coisas assim novas, né, igual, por exemplo, o que está sendo tratado hoje, né, cada um com seu terapia de ondas de choque, que eu não aprendi na faculdade, né, eu sou um pouco antigo, vamos dizer assim, a gente tendo a oportunidade, igual a análise estatística das meninas da semana passada, foi incrível, foi sensacional. Então, assim, é uma oportunidade de crescimento muito grande, né, esse grupo, né? Tá valendo muito, muito a pena. Deixa eu só aproveitar, Rafael, para poder responder online uma pergunta que a Luísa acabou de me mandar no WhatsApp aqui. A Luísa me mandou uma pergunta no WhatsApp desesperada, assim, Diogo, a gente fez um teste estatístico de Wilcoxon com amostra independente. Eu disse, não, Luísa, nós não fizemos. É que a função no R, quando a gente executa no R, ela chama wilcox.test. E nela, você escolhe se é pareado ou não no comando lá na frente. Você coloca assim, paired igual a verdadeiro ou falso. Porque aí ele troca automaticamente o teste entre Wilcoxon e Mann-Whitney. Na verdade, aquela função ela chama o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney, tudo junto, beleza? Só para poder trazer aqui e acalmar seu coração. Deus apareceu na minha tela que uma mensagem um pouco desesperada. Você fizemos errado. Não fizemos errado. Foi direitinho, a gente fez, na verdade, lá foi o Mann-Whitney, isso mesmo. Tá vendo? Tô falando que tá valendo a pena, gente. Posso passar? Não, e aí só destacando que o R é um programa, né, que vocês têm que escrever as linhas todas, né, fazer todo o algoritmo para análise dos dados, né, que é um exercício que o Diogo tem feito aí com os alunos, que é bastante importante. No SPSS você tem os dois testes separados, tá, Luiz? E no R é uma função só que chama os dois, só muda um comandozinho lá. Beleza? Rafa, desculpa, já viajamos, né, no assunto aqui, já fomos lá para aula. Nada, o ideal é o crescimento mesmo. O artigo não é só o artigo em si, né? Como foi feito o artigo, isso daí que eu tô achando bacana nas discussões. E como elas foram crescendo com o passar do tempo, né? Isso daí também é interessante, conforme a gente foi aprofundando. Mas vamos lá. Bom, aqui ele está mostrando, ele já inclui uma seção no artigo já de resultados de discussão, ele junta tudo. E aí aqui ele está mostrando como que é o sinal, né? Como é que ficou antes da eletroestimulação e pós-eletroestimulação, tanto no grupo acupuntura, aqui é o sinalzinho do MAP em cima da MG. O que foi isso? Tem os eletrodos que estão posicionados superficialmente, pegando ativação elétrica muscular, e aí ele faz o estímulo com a TMS, vai gerar um potencial evocado motor, e aí foi feito o gráfico. O vermelho é o pós-intervenção, e o verde, e o preto é o pré-intervenção. E como que ficou mais ou menos delineado, né? Por esse gráfico, a gente já consegue ver o que a gente vai encontrar de resultado. Por exemplo, deltoide, porção média, a gente já consegue ver que os gráficos estão muito similares. O tibial anterior também está muito similar.
Então a gente já vê que o grupo Chan também não deu muita alteração, tanto no extensor quanto no primeiro interósteo dorsal. E aí a gente vai discutir isso daí exatamente agora nos próximos gráficos, tá, gente? Bom, aqui ele vai mostrar o efeito da eletroestimulação no volume do mapa. O que está destacado aqui? Eu coloquei com X vermelho, logicamente, o que não teve alteração significativa, e os demais tiveram alteração significativa. A gente vai ver as barras que estão preenchidas, rachuradas, né? É o pré-intervenção e o em branco é o pós-intervenção. Então, no grupo Chan, como ele pegou só de 2 músculos, lembra? Que era o interósseo e o extensor do indicador. No Chan, a gente vê que ele não teve nenhuma alteração significativa. Ainda no primeiro gráfico, com relação ao volume, o asterístico aqui ele vai mostrar que teve alteração, lógico, né? E o que chama a atenção? Nos músculos do antebraço e da mão, teve uma excitabilidade córtico-espinhal. No próximo gráfico, já vai mostrar que o primeiro é o orbicular do olho. O orbicular do olho, ele teve uma alteração relevante, significativa, mas só que, pelo contrário, ele deprimiu, ele inibiu o sistema, ativação do músculo orbicular do olho. E, em contrapartida, eu já tinha dito, né, o deltoide medial e o tibial anterior não teve nenhuma alteração significativa. Então, quais são as conclusões que ele vai tirar em cima disso? Além disso, gente, o efeito, tanto no centro de gravidade quanto na área do mapa, não foram encontradas diferenças significativas. Então, aquele gráfico que eu demonstrei, ele é o mais importante mesmo, tá? Então, vamos lá. A plasticidade intra-representação, considerando o ponto do antebraço. Então, teve um aumento da excitabilidade decorrente da facilitação intracortical. Tem vários mecanismos, eu disse isso na outra apresentação que a gente teve, que eu participei, que foi aquele artigo do Veldman, de como que se processava as facilitações, né, corticais. Então, nesse caso, ele considerou uma facilitação intracortical no sistema GABAérgico, pois as alterações dos potenciais evocados, induzidos pela acupuntura, elas foram supraespinhais. Então, o aumento do volume do mapa, mas não ter alteração na área e no centro de gravidade, mostra que a mudança da estabilidade córtico-espinhal, ao invés, teve uma... Deixa eu retornar aqui. A eletroacupuntura levou à mudança da estabilidade córtico-espinhal, gente, ao invés da distribuição da representação. Então, ou seja, ele aumentou o estímulo, mas não mudou a representação. Então, as mudanças da área do mapa e do CG podem ocorrer como resultado da estimulação somatosensorial de longo prazo, ou então de privação de longo prazo da entrada somatosensorial após a amputação. Lembra que lá no início eu falei que a somatotopia ela decorre tanto do número de aferência quanto da importância, né, que eu utilizei densidade e importância, né, o exemplo dos violinistas, por exemplo. Então ele levou a consideração que não mudou tanto a área quanto o centro de gravidade, justamente porque ele acredita que o estímulo pode ter sido, a duração do estímulo pode ter sido pequena, que é como conclui aqui, né, a ausência de alterações na área e no centro de gravidade pode ser decorrente da estimulação de curta duração. Foram 30 minutos, uma sessão apenas, que foi aplicada no estudo. Pois não, Marco? Só uma dúvida, na verdade já foi interessante, porque 30 minutos, né, vamos pensar do ponto de vista dentro da rotina clínica. Quanto tempo a agulha normalmente, por quanto tempo ela é aplicada na prática clínica? É mais ou menos isso mesmo. 20 a 40 minutos. O que eu acho que ele levou em consideração é ter sido uma sessão apenas, sabe, Marco? Que ele levou em consideração. Foram 30 minutos no total do estudo, assim como um todo, né? Para a prática clínica, realmente, isso daí é totalmente viável, né? Não, eu tô pensando assim, o efeito agudo ele pode acontecer, né? Dependendo do estímulo, ele pode acontecer. O curioso é que, assim, normalmente, assim, nos trabalhos que fazem uso de estimulação elétrica, periférica, nos modelos tradicionais, né? Eu tô dizendo, fazendo estimulação
junto ao limiar sensorial, os trabalhos, mesmo que fazem a 30 minutos, eles vão fazendo o ajuste gradual da intensidade do estímulo por conta da acomodação. E aí, pelo que eu entendi, eles não fizeram isso, né? Quer dizer, eles não mudaram a intensidade do estímulo, quer dizer, eles mantiveram constante. Então, assim, eu acho que, de qualquer forma, já se pensar num aumento da estabilidade, mesmo que não tenha havido um aumento, né, na representação, até porque acho que no caso da representação, eu pensaria mais assim, se você tivesse evocado movimento, alguma coisa que trouxesse uma dinâmica diferente em termos de estímulo, né? Uhum. Então, eu acho que eu teria como hipótese, né? Assim, não li o estudo, mas eu não conheço a acupuntura, mas como hipótese, eu talvez não pensasse num aumento de representação, até porque você está aplicando num estímulo, num local bem definido ali, embora tenha toda aquela via, né, que teoricamente você está acessando, né? Pois é, a ponta da agulha é 0,25 milímetros, né? Pois é, então assim, como eu não conheço a acupuntura, de novo, assim, eu não consigo enxergar uma forma de você estar aumentando a representação no córtex a partir de um estímulo pontual. Enfim, eu só conseguiria vislumbrar um aumento de representação desses músculos se efetivamente eles, na função, exatamente. O exemplo do violinista, se você treinasse para isso, e que poderia ter sim um resultado agudo, né? Tem um trabalho antigo, mais clássico, em que, né? Eu não sei se eu cheguei a já discutir isso com vocês, mas é que é um artigo muito citado. Eles fazem o seguinte: eles aplicam um estímulo para evocar respostas também, né? Junto ao polegar, mas na abdução. Então eles conseguiam fazer movimento de abdução. Então eles aplicavam um estímulo, havia um movimento de abdução. Aplicava outro estímulo, tinha um movimento de abdução. Aí eles pedem para o sujeito ficar 30 minutos fazendo a adução do polegar. 30 minutos. Mas com foco atencional e tal. Aí, depois desses 30 minutos, eles vão lá e estimulam no mesmo lugar, e o movimento gerado não é de abdução, mas é de adução. Ou seja, houve uma representação, né, mudou a dinâmica naquela rede para aquele tipo de movimento. E aí, como eles usavam um acelerômetro, eles conseguiam saber exatamente a direção do movimento. E aí, depois, eles aplicavam intervalos de 5 a 10 minutos, iam lá e viam como é que estava a resposta. E aí voltou ao que era antes do treinamento depois de 45, 50 minutos. Então teve uma mudança, né, evidente ali, e bem interessante decorrente do treinamento. Então eu pensaria que teria que ser algo mais funcional, assim, né? De funcional, movimento. Né, envolvendo movimento, exatamente. Eu também não imaginaria estimulação, né, enfim, podendo aumentar a representação. Faz todo sentido mesmo. Pode passar? Vai. Então, agora a plasticidade entre as representações do antebraço e da mão. O estímulo no triplo aquecedor 5, ele aumentou o volume do extensor no antebraço e o volume do primeiro interósseo, que é na mão, sugerindo uma coativação induzida pela eletroacupuntura das representações do antebraço e da mão. Os resultados obtidos no estudo são muito semelhantes aos relatados em estudos anteriores. Muitos estudos relataram ativação sobreposta entre as representações do antebraço e da mão no córtex motor humano. Então, isso indica a existência de um padrão de atividade específico entre as representações do antebraço e da mão, com coativação e inibição recíproca dentro da conectividade intrínseca horizontal. Ou seja, no outro, ele já falou que a alteração era justamente por outro sistema, lembra que eu falei? Agora já é uma conectividade intrínseca horizontal. Isso daí vai ser muito importante, principalmente por conta do tibial anterior, por causa das áreas. A proximidade das áreas, né, no homúnculo, se a gente olhar do braço e da mão, é muito próxima. Já com relação ao tibial anterior, com a perna, como eu mostrei lá, tem o tronco ali no meio. Então, realmente, essa conectividade horizontal fica mais dificultada. Posso passar, Mar? À vontade, Rafael.
Plasticidade entre as representações do antebraço e face. Com a eletroacupuntura, teve um aumento do volume do antebraço e uma diminuição, uma inibição no volume do orbicular do olho, na face. Então, o que ele citou? Que pacientes com amputação traumática do antebraço mostram uma mudança medial da representação do rosto em direção à representação do antebraço. Isso daqui eu achei muito interessante. Após a transecção do nervo facial nos ratos, o movimento do membro anterior pode ser evocado em alguns locais onde apenas o movimento das vibriças, que são os bigodinhos do rato, poderia ser evocado antes da transecção do nervo, sugerindo uma região expandida de representação no membro anterior, no caso do ratinho, dentro da representação facial anterior no córtex motor. Então, a representação da mão de pacientes com paralisia facial se expande em direção à representação facial no córtex motor contralateral do lado afetado. Isso daqui eu achei sensacional, ter tido resultado com relação ao orbicular do olho e chegar a essa conclusão em cima do meridiano, apesar que hora nenhuma ele citou, tá, gente? Mas como eu mostrei o trajeto meridiano tendino muscular, eu faço analogia dessa interconexão, né? Que visualmente bateu direitinho, né? Achei muito interessante esse resultado com relação ao orbicular do olho. Inclusive porque a ideia é que a gente possa trabalhar, como a gente utiliza esse ponto no tratamento de qualquer complicação neurológica de face ou de dor, também justifica o porquê da gente estar trabalhando isso, né? Eu vou falar na conclusão no final aqui do estudo. E a plasticidade entre as representações do antebraço e braço. Bom, teve um aumento do antebraço, mas não teve um aumento do volume do braço, que é curioso. E apesar disso, na somatotopografia humana, as representações do antebraço e dos membros superiores são adjacentes. E uma sobreposição entre as representações do antebraço e do braço também foi demonstrada em estudos com ressonância magnética funcional. Então, o que eles acham que pode ter acontecido que não obtiveram o resultado esperado, né? Que era uma das hipóteses? É que os parâmetros de estimulação da eletroacupuntura não foram adequados o suficiente para induzir a plasticidade dessas representações. E agora, a plasticidade entre as representações do antebraço e a perna, como eu disse, né? Teve um aumento do antebraço e não teve o aumento do volume do tibial anterior na perna. Aqui embaixo está a figurinha, se a gente olhar o córtex motor aqui em azul, a gente vê a distância, né, que é da perna com o antebraço. E ele fala justamente isso, né, sugerindo uma falta de plasticidade, podendo ser devido à grande distância anatômica entre o antebraço e a perna, sem uma conectividade intrínseca horizontal entre as representações da perna e do antebraço. O que a gente leva de conclusão, né? Que realmente o estímulo ali por 30 minutos de um ponto, não sei onde ficou o outro polo, mas o estímulo de um ponto no antebraço, que está aqui cerca de, sei lá, 5 centímetros acima da prega da articulação do punho, gerou alterações tanto no dedo, né, que a gente já iria esperar pela proximidade, mas a gente não obteve no ombro, mas teve representatividade na face, o que pode ser utilizado, né, como já é utilizado, a eletroestimulação para tratamentos, para algumas complicações neurológicas de face. Essa foi a conclusão do estudo. Pode falar, Marco. Não, só uma curiosidade, você fez lembrar de um caso em que a gente foi avaliar uma paciente pós-AVC, e a ideia era exatamente investigar, né, o efeito da estimulação elétrica, alguns parâmetros, né, da estimulação elétrica periférica na espasticidade. E eu lembro de um caso de uma senhora, ela tinha né, na imagem, na ressonância, né, eu não tenho familiaridade com a técnica em si, mas a discussão que se fazia na ocasião é que realmente era uma extensão, uma área de extensão uma área bastante grande de lesão, né? E era curioso porque a gente, quando encontrava a representação da mão e aplicava um estímulo, ela também apresentava um movimento junto ao pé, tornozelo e pé, ou seja,
E era algo que acontecia com relativa frequência. A gente pedia para que ela ficasse relaxada, né? Então, em vários estímulos que nós aplicamos, quer dizer, ou provavelmente, né, uma hipótese, houve uma mudança importante ali na questão da representação, em que a gente conseguia evocar simultaneamente ali mão e pé, né? Então, para todos nós que estávamos ali avaliando, né, tinha gente com mais experiência do que eu, assim, achou no mínimo curioso, né? Então, quanto que quanto que as representações corticais são dinâmicas, né? Então, mas isso foi no caso de uma paciente pós-derrame e tudo mais, né? Então, só um exemplo. Pois é, aqui são indivíduos saudáveis, e é muito interessante a gente poder expandir esse raciocínio, né, abrir a oportunidade de crescer o estudo, né, para poder testar mesmo, né. Então, assim, teoricamente, a hipótese é que a gente pode realmente continuar utilizando para doenças neurológicas e para afecções faciais, por exemplo, e o ideal agora seria que fosse testado com indivíduos que apresentassem essas condições clínicas, né. Mas eu achei muito interessante o estudo, gente. E a gente encerra por aqui a apresentação. Estou aberto às perguntas. Gente, fiquem à vontade para perguntar, aproveitem, né? Quem não conhece a técnica, se quiser tirar alguma dúvida específica, né? Só destacando, né, que a gente tem na universidade tem tido a oportunidade de trabalhar com a professora Anaele, né, lá do departamento de fisiologia, né, usando esse tipo de abordagem, mas também com alguns outros colegas, né, tem um grupo forte também lá na Federal do Rio de Janeiro, com quem a gente tem trabalhado, e da professora Cláudia Vargas, né, lá do Instituto de Biofísica, né, o grupo de Ribeirão Preto também, né, de onde o Vitor, que também é orientador do Rafael, também saiu, né, da Física Médica de Ribeirão Preto. Enfim, então a gente tem tido a oportunidade de estar desenvolvendo trabalhos nessa linha, né, e aí como ela permite a gente avaliar a estabilidade, né, o comportamento da via corticomotora, ela se aplica a muitas questões, né, o Rafael deu o exemplo da eletroacupuntura, mas ela se aplica para outros casos, né? Questões mais básicas mesmo, de compreender, né? O exemplo que o Rafael trouxe do músico é muito interessante, né? Como que se dá essa questão de representação numa pessoa que adquire uma habilidade motora, né? Espetacular, né? Para desenvolver uma técnica, né? Tocando um instrumento, mas isso se revela também em outras técnicas, né? Então, algo que se sabe muito bem, que esse sistema ele é muito dinâmico. Então, se eu faço uso, né, tem até uma técnica que está se utilizando agora com treinamento de força, não sei se vocês já ouviram falar, onde você produz uma oclusão do fluxo sanguíneo bastante expressiva, e parece que, quer dizer, esse tipo de técnica, estou dando exemplo do treinamento, aí Fernanda, Bruno, né, podem me corrigir se for alguma. É Katsu, né, Bruno? É Katsu Training. É uma técnica. Foi um japonês também uma técnica oriental. Geralmente a gente utiliza ela em pessoas com alguma debilidade, né, em processos recuperativos. É mais difícil de ser utilizado assim, em academia por conta do aparato, né? Mas geralmente a gente utiliza no processo. A gente, assim, né? Eu tô vendo muito mais fisioterapeuta usando agora. Sério? Do que profissional de educação física, por conta de um ambiente mais controlado ali, né? Então, entendi. Mas é uma técnica interessante. É interessante mesmo. Eu até estou comentando sobre ela, Bruno, porque para mim, assim, que eu já vi de trabalhos, né, que realizaram algum tipo de no caso, né, você tem oclusão sanguínea e, consequentemente, você tem compressão nervosa. Você tem um efeito agudo de representação cortical muito, muito rápido, assim, ele é muito evidente. E para mim não faz muito sentido, quer dizer, não sei, talvez do ponto... Aí eu não conheço os mecanismos, vocês podem explicar isso com mais tranquilidade, mas o resultado, eu fico imaginando, poxa, eu tenho talvez um resultado de hipertrofia, mas como é que
Quer dizer, o controle efetivamente, será que ele é também aprimorado? Eu fico me perguntando, porque teoricamente, né, você fazendo o garrote, né, você fazendo essa oclusão, você está, na verdade, né, diminuindo essa comunicação, né, e consequentemente você tem ali um efeito que é muito comum, inclusive na crio, né, tem os trabalhos com crioterapia, então você observa também mudança de representação e tudo mais. Então, não sei, para mim não faz muito sentido, assim, mas como eu não conheço a técnica, né? Eu conheço alguns trabalhos referente a ganhos de força, inclusive, e utilizando cargas baixas, né? Porque também tem alguns meios de oclusão, que tem a oclusão parcial e a oclusão total. E aí tem a oclusão parcial, geralmente você não tira nem no tempo de recuperação, e a total você acaba tirando, né, após a execução. Mas o mecanismo de hipertrofia seria mais pelo acúmulo de metabólitos, aí sinalizando o KT-mTOR, mas agora esse mecanismo de estímulos realmente eu nunca tinha parado para pensar e também desconheço algum trabalho que tenha a ver com isso. É interessante. Assim, não, acho que é só para dar um exemplo de que a técnica em si ela permite a gente revelar, né? O Saulo está fazendo uma revisão sobre aí com uma outra abordagem, né? Que é a aplicação da estimulação repetitiva do tratamento de dor, né? Então é uma outra abordagem, né? Diferentemente dessa que o Rafael trouxe, que é mais investigativa, né? Ou de uma avaliação eletrofisiológica, na verdade, né? Eu posso aproveitar que eu ainda estou compartilhando a tela, te mostrar por que ele verificou o orbicular do olho, que pelaquela foto você não achou que era tão próximo. Eu peguei a foto aqui, ó. Se a gente pegar o último ponto do meridiano do triplo aquecedor, que é aqui, porque o nome é Sandial também, né? 23, a gente vê que ele pega exatamente o triplo aquecedor, tá vendo, Marco? Por isso que ele levou em consideração o orbicular do olho. Entendi. Então, é porque o trajeto em si, pelo menos para mim, parecia talvez pegar mais masseter, não sei. Né? Mas aí, entendi. Ele passa, na verdade, ele não passa, ele pega o masseter também, mas ele passa mais posterior à orelha, que ele sobe em direção ao ECOM, ele passa nessa região aqui, passa mais para cá e termina aqui na depressão da sobrancelha, que é o nome. Entendi. Por isso que ele utilizou aqui no desenhozinho aqui do lado, né? Tá nítido aqui o orbicular do olho. Uhum. Mas é interessante, né, Diogo, você que trabalha com eletroestimulação, ministra de disciplina, quer dizer, você pega um pontinho e dissipa efeito para um monte de lugar, né? Ainda fiquei, assim, curioso com aquilo que você levantou sobre o fato de você ter uma área tão pequena estimulando de forma tão considerável a projeção cortical, né? Então, assim, não sei, eu conheço pouco a respeito do assunto, né? Então, você teria que dar uma estudada mais considerável a respeito. Eu fiquei curioso com isso, né? Assim, se a gente pensar que uma área de densidade tão alta, né? Que é tão pequenininho o ponto, sendo tão representativo, talvez aí entra até mesmo os próprios mistérios dos meridianos da acupuntura, talvez. Como os outros artigos mostraram, né, Diogo? Eu realmente, assim, eu vou falar que eu nunca tinha estudado sobre isso, sobre a representação dos pontos. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido sobre, sabe? E eu achei super interessante essa verificação, porque realmente é surpreendente, né? Um pontinho tão pequenininho com essa representatividade cortical, né? Eu fiquei até pensando, imagina você poder fazer, né, digamos, você coloca um eletrodo, né, com uma área maior ali, né, com seu centro, exatamente naquele ponto lá, naquele meridiano, né, como se define, aplicando com os mesmos parâmetros, mas de uma densidade muito maior de receptores, né, cutâneos. Então, né, quer dizer, dos trabalhos que a gente costuma ver com estimulação elétrica periférica,
eu não vi muita diferença, quer dizer, você aplicando uma estimulação de baixa frequência, né, por 30 minutos, quer dizer, normalmente adotando os parâmetros que são comumente também seguidos, você tem um efeito a partir de uma estimulação tão pontual, né? Então é interessante mesmo. Tirar uma dúvida, será se essa começa... diferença não será justamente por causa das fibras que são ativadas? Porque ele pega, como a agulha vai mais profundamente, ele vai pegar umas fibras maiores, né, Diogo? Será se isso tem alguma interferência? Isso me veio à cabeça agora. Porque não tenho a menor ideia, porque profundidade suficiente para pegar alguma fibra, não sei, vai ter sido não. Acho que vai ser uma questão dos receptores que estão ao redor daquela agulha. Honestamente, então, ideia. Tem que estudar. É por aí. Posso parar de compartilhar a tela, gente? Pode. Não, fiquei só pensando, fica uma pergunta aí, né? Você pegar regiões de maior densidade, né? Tipo, na mão. Então você coloca a agulha e um eletrodo. Estimulo com os mesmos parâmetros. Pega uma região de menor densidade, né? De receptores. Pega uma região, sei lá, costas, sei lá. Como que você evoca essas respostas aí, né? Um eletrodo grandão, uma agulhinha, o que vai estar mobilizando mais ou menos. Enfim, acho que tem até questões metodológicas interessantes aí para serem investigadas. Não penso nem no ponto de vamos estudar tal doença, nem isso assim. Entender como que isso mobiliza centralmente, né? Acho que tem coisas interessantes aí. Mais perguntas? Não, pessoal? Tranquilo? Rafael, obrigado pela apresentação. Eu que agradeço, gente. Foi bem interessante, né? Eu que não conheço a técnica, né? É bacana você falar, porque a gente aprende também, né? Acho que essa troca é para todo mundo, né? Isso é importante. E acho que, de novo, né, Diogo? Acho que só ressaltar que a ideia é que a gente também agora consiga intercalar as apresentações com discussões em termos de mais instrumentalizar, né? A gente poder discutir mais, trocar mais. O Henrique já fez esse exercício conosco, né? Trazendo técnicas relacionadas a sinergismo muscular, né? A ideia é também a gente poder falar da eletromiografia, enfim, falar das demais técnicas, então fazer essa interposição aí com as apresentações dos artigos, mas também discutir técnicas. Tá, então a gente vai estar agendando isso aí muito em breve, né, Diogo? Acho que a Fernanda já está com o calendário todo esquematizado. Oi, Diogo, pode falar. Acho que a Fernanda já está com o calendário esquematizado, e aí depois a gente combina com ela. A gente vai organizando isso direitinho. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá? Perfeito. Então, acho que por hoje é só, né, pessoal? Um comentário, Diogo? Sem comentários, querido, tudo certo. Estamos tudo mais certinho. uma vez no nosso horário regulamentar, 17 horas e 27 minutos. Perfeito, então. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos aí, pela participação. É sempre muito bom aí a gente poder ter esse momento, né, para discussões. Lembrando, né, que as discussões são sempre semanais, né, para quem ainda não tá, para quem está aparecendo aí pela primeira vez. E o link é sempre o mesmo, tá? Então a sala é sempre a mesma, né, nesse horário. A gente, né, como o professor Diogo também comentou, a gente tem respeitado aí o horário, não ultrapassando aí 1h30 de apresentação e discussões. Tá, então, muito obrigado pela presença de todos aí, um ótimo final de quarta-feira, um ótimo complemento de semana para todos. Até a próxima semana. Gente, um abraço. Obrigado, gente. Viu? Tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Obrigado a vocês, gente. Um abraço. Obrigado. Um abração. A gravação